ligado naquelas perguntas, né, Raul? Sim. Não tem nenhum bola aqui nas costas aí, né? Não. Mas tudo bem, a gente tenta responder na medida possível. E aí... Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para analisar os jogos e, consequentemente, fazer corneta um com o outro. Hoje a gente tem um convidado especial. Além de analisar os jogos, a gente vai conversar com o jornalista Marcelo Magalhães, que foi durante muito tempo jornalista esportivo de vários veículos de comunicação, TV, rádio, e ele vai contar um pouco da trajetória dele nessa área do jornalismo esportivo e curiosidades de coberturas esportivas e de jogos envolvendo Grêmio e Inter que ele acompanhou de perto, né, de bastidor, assim, ele pôde acompanhar de perto finais, jogos marcantes tanto para Grêmio como para Inter com outros clubes do Brasil e fora do país. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje no episódio tá o Pedro, colorado, o Franco, gremista, o Marcos, colorado. Oi. A Renata, gremista. Oi. E o Raulito Rodrigues, colorado. Bom, vamos começar, Marcelo. É um prazer te ter aqui, né? São 20 anos de profissão, né? Vou fazer uma apresentação bem rápida aqui, que é o que a gente colocou no nosso canal no Instagram na semana passada já para anunciar esse episódio. Tem mais de 20 anos de jornalismo, né? Tem especialização em jornalismo esportivo. Já atuou nas rádios Gaúcha e Guaíba. Em TV passou pelas emissoras TVE, SBT, RBS TV, Globo Nordeste, Rede TV, TV Justiça. Passou pela Band rapidamente e atualmente trabalha na TV Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E, como eu já antecipei, o Marcelo acompanhou jogos históricos, finais, envolvendo Grêmio e Inter. E é por aí que a gente vai começar a nossa conversa. Tá contigo, Marcelo. Bom, pessoal, muito boa noite. Finalmente eu estou participando, hein, Franco? Puxa, Renata, quantos convites e tal. Não, mas não era... É porque realmente... Enfim, o tio aqui se complica com essa tecnologia. Mas vou começar do começo, claro, né? Como é sempre bom, né? A primeira vez que eu trabalhei como repórter esportivo foi uma decepção. Porque o Internacional e Juventude, naquela final da Copa do Brasil, Paulo Autuori era treinador colorado e o Inter estava com um time melhor que o Juventude. Só que a gente menosprezou o Juventude, né? O Juventude tinha um belo time também, tinha o Flávio no meio-campo, que eu me lembro, né? Tinha o Índio na zaga. E no Beira-Rio, depois de empatar no Alfredo Jaconi, eu fui pela TVE, foi a primeira vez. E eu estava numa felicidade, eu e os, sei lá, 50, 60 mil colorados que estavam lá, lotaram o Beira-Rio, e daqui a pouco 1-0, 2-0. E os cinegrafistas, que já sabiam um time que eu torço, né, que eu sou colorado, começaram a brincar comigo. Né? E aí a minha estreia foi essa. O Internacional tomou 4-0, uma frustração, mas depois, com o tempo, né, a gente começou a também ter coisas boas, como, por exemplo, aquele Grenal de 3-2 no Olímpico ainda. O Renato era treinador do Grêmio, Falcão treinador do Inter, e o Inter ganhou nos pênaltis, se não me engano, né, pessoal? Sim, eu fui acho que o naquele jogo Eu foi estava 2-2, Leandro Damião, Andrezinho, D'Alessandro. E esse Grenal foi uma situação muito complicada. Eu já estava na RBS TV, eu acho que faz o quê? Faz uns mais de 10 anos isso, com certeza. Faz uns uns 15 12, anos, foi 12 ou 13. Foi em 2009, 2011. eu acho. Foi no dia Bom, mas enfim, 15 de quando a maio de gente chegou no 2011. Estádio Olímpico, 2011. o motorista, eu não me lembro o nome dele agora, também não vou citar, ele errou o caminho e nós fomos parar no meio da torcida do Grêmio, que estava chegando em massa. E eles começaram a balançar a Paraty da RBS TV. E aí eu tive que improvisar, né? Eu vi que eles iam virar o carro. Aí eu saí do carro. E claro que na época eu tive que mentir, né? Eu cheguei, pessoal, nós somos gremistas que nem vocês. Deixem a gente trabalhar.
olha, foi o que nos salvou, porque senão a gente. Aliás, essa época, só fazendo um parênteses, essa época o pessoal não dizia, não, eu sou gremista, colorado, não, o pessoal ficava sempre. Os únicos abertamente que eu me lembro era do Santana e o Kenny Braga, né? E o Guerrinha também. Mas da Band, das outras rádios, eu não me lembro assim de ter um pessoal que. Porque era uma época que realmente né, tava se começando, e tinha muito. Era muito acirrado, né? E aí o pessoal não revelava o time que torcia. Hoje Pois não. Hoje, eu vou. hoje bem dizer, todos sabem, né? É, Por exemplo, eu vou fazer esse parênteses, Marcelo, que eu tinha preparado justamente essa pergunta, né? não tem problema. Hoje em dia a gente tem abertamente aí jornalistas bem identificados com os clubes. A gente vê Sim, programas, inclusive, tipo o programa de rádio Bola nas Costas, e outros, né? Agora a gente os vê donos os da donos da bola da Band, bola, né? né? Os donos da Exatamente. bola, né? Como é que era existe uma diferença entre a cobertura do futebol, a cobertura jornalística do futebol, naquele período, até 2010, bom, nos anos 90 nem se fala, a diferença para hoje é bem diferente, é bem marcante, né? Mas Não, assim, tem isso. muita diferença. Tem muita Como é diferença. que era esconder? Como é que era esconder? Era possível esconder? É, Era possível, tanto que muita gente escondeu, né? Era possível esconder, não se tinha assim. O pessoal sabia, por exemplo, que eu era colorado, que eu sou colorado, e eu até brincava, ó, não me bota porque vai dar azar. Eu até me lembro, fazendo um parêntese, Grêmio e Boca, final, o Grêmio voltando da Série B, uma bela campanha com o Mano Menezes, treinador. Só que o Grêmio lá tomou 3-1, se não me engano, ou 3-0, né? E aí aqui no Olímpico, eu queria fazer o jogo do Inter e Corinthians, mas eles disseram, não, tu vai fazer a final, porque se não me engano era um dia o Grêmio, depois o outro dia o Inter, mas enfim. E aí o pessoal lá na RBS chegou, não, tu vais fazer o Grêmio. Rapaz, foi complicado. Complicado, porque ainda, né, era uma época que o pessoal não revelava muito, né? E especialmente na RBS, né? Procurava sim manter a isenção, né? E aí a gente fiz a matéria com o torcedor do Grêmio antes do jogo e tal. E no jogo aconteceu uma coisa incrível. Eu não consegui entrar, porque as credenciais na época que a SEG sempre faz, né? Se não me engano, acho que ainda é a SEG, né? A Associação dos Cronistas Esportivos, o pessoal lá da TV, eu não sei, eu acho que comeu mosca e esqueceram de dar o meu nome na lista. Quando eu fui entrar, não, o seu nome não está na lista, ainda mais final de Libertadores. Resultado, eu tive que voltar para a TV, assistir o jogo na TV, a vitória do Boca, se não me engano, 2 gols do Palermo ou do Riquelme, enfim. O Boca ganhou merecidamente e depois eu fui, me mandaram Comemorou para. com a torcida do Boca depois. Não, comemorei no hotel Ah, onde o que Boca delícia! estava, né? O pessoal da TV me mandou para lá para fazer a festa dos argentinos. Foi uma situação inusitada porque eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo, eu fiz tudo e na hora de entrar eu não consegui. Mas, por exemplo, uh, quando o Ronaldinho começou no Grêmio, eu acompanhei tudo ali. Aquela janelinha, né? Foi uma janelinha ou uma meia-lua que ele deu no Dunga? Aquilo ali eu vi atrás da goleira. Mas naquela época, Chapéu. Foi 2 chapéus que ele deu no mesmo lance, eu acho. naquela época, uma diferença para hoje, então é crassa a diferença, é visível que é a tecnologia, né? As TVs, eles começaram a descobrir o filão que é o futebol, a mina de ouro que é o futebol, e acabaram, na minha opinião, hoje estragando, né? Porque, por exemplo, Porto Alegre não tem mais jogos aos domingos, isso é lamentável. Mas, enfim, isso é outra coisa. E hoje em dia você tem um jogo, tem que ter no mínimo, acho que 20 câmeras. Eu me lembro que na época da RBS TV eram 20 e tantos cinegrafistas só para um jogo. É câmera do meio-campo, é Steadicam, nossa senhora, é uma loucura. E o repórter, ele, naquela época, ele tinha que descrever mais os lances, porque as câmeras eram limitadas. Né? Quando eu comecei, a RBS fazia com quê? Com 10 câmeras, eu acho, não mais do que isso. Hoje em dia eles fazem com o dobro. Né? Aliás, não são eles, né? Tem uma empresa especializada que faz esse tipo de serviço. Mas hoje em dia, voltando à questão aí
do pessoal estar se declarando, se declarar ou não, hoje em dia é tranquilo, né? Até o próprio Meneghetti na Bandeirantes, o ano retrasado, se não me engano, né? Ele pegou e disse, olha, aproveitou que estava uma onda, né? Tinha um outro que, o Baldasso, o Sou Colorado, o outro gremista, o Wagner Martins gremista, e aí o pessoal pegou e começou a meio que acabar com esse mito, né? De não dizer para que o time torce. Mas alguns ainda mantiveram até o fim, como o Davi Coimbra, por exemplo, né? Nosso colega Quem falecido. iniciou tudo isso, né, Magalhães, foi o Cristiano Silva na Rádio Guaíba. Na Rádio Guaíba também o Cristiano Silva, que hoje, se não me engano, é comentarista na rádio, né? Isso. Vocês não me peçam, só não me peçam para entregar colegas, que eu não vou fazer isso. Os caras Também não faria isso. Não, tranquilo. Mas tem. Marcelo. Eu sei de quase todos, mas eu não vou falar. Viu? Mas voltando aqui, ó, vamos lá, mais uma pergunta aí. É que eu começo a falar, me empolgo e aí eu tomo conta. Eu tô muito feliz que a gente encontrou alguém que conversa mais do que o Gustavo. Não, é uma coisa impressionante. Eu converso muito com o Marcelo lá, mas eu mais escuto ele do que eu falo. Marcelo, olha só, tu falou aí da questão das diferenças de como é que era a cobertura do futebol algumas décadas atrás aí e tudo mais. Sim. A gente nota essa diferença, né? O acesso da imprensa aos jogadores hoje ele é mais limitado. Ele é mais controlado. Isso é uma coisa interessante que tu está tocando. Eu já te cortei e já vou responder. Na minha época, o cara entrava no vestiário, os caras estavam ali pelados, tomando banho. Eu cheguei, a primeira vez que eu entrei, não, pera um pouquinho, vai tu, eu não vou. Aí os caras, não, tu tem que entrevistar. E eu, puxa vida, o que eu vou fazer? Aí ia, né, cara? Mas é uma situação... O Frank e a Renata me conhecem. Eu, sinceramente, eu tinha vezes que eu passava reto, botava um boné, não me viro. Os caras passam pelado ali na tua... Passavam na época, né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia eles protegem muito os jogadores, né? E o futebol virou um grande negócio. Naquela época tinha jogos aos domingos, e no máximo quarta-feira, mas eram jogos assim, espaçados, né? Aí a Globo entrou, a Premiere entrou, e aí, filho, com todo o respeito, mas aí começou a dar jogo todos os dias, né? Jogos todos os dias. Aí é uma overdose de futebol na TV, né? E outra, quem perde com isso é o público, é o pessoal. Vocês, esse rapaz ali que está de óculos ali, que eu acho que é o mais experiente aí, colorado, ele deve ter pego a Coreia. Eu fui a jogos na Coreia, escutava coisas assim. Uma vez, eu vou contar um episódio pitoresco aqui. Uma vez o meu primo, ele queria acabar o namoro com a namorada dele, e acabou, né? Ele chegou, cara, ela tá me incomodando. Era Inter e Portuguesa, e o Inter tinha que vencer, foi em 1900 e lá vai pedrada. E o Inter tinha que vencer, porque senão seria rebaixado aquele ano. Foi antes do Dunga jogar no Inter. E ganhou gol do Letelier, o chileno, por 1-0. O que eu escutei de impropérios, porque a menina era bonita, que nem a Renata, assim, e eu levei ela na Coreia. Olha a coragem do Marcelinho Magalhães. Mas, enfim, é só uma historinha boba para vocês. Mas eu tenho momentos bons também no futebol. Quando eu estava para me formar na Rádio Unicinos, nós fizemos a semifinal, aquela do Grenal na Copa do Brasil, que foi maravilhoso aquilo. Foi maravilhoso. E o Inter ganhou nos pênaltis. Não foi Grenal do século. Não foi Grenal do século. Foi no ano que o Internacional foi campeão da Copa do Brasil, 2002. E o Inter ganhou nos pênaltis. O Grêmio o Inter tinha um time melhor que o do Grêmio, né? 92, perdão. 92. E o Inter ganhou nos pênaltis. Nossa senhora, eu te confesso que quando o Inter fez aliás, o do Grêmio errou o último pênalti, eu me abracei no goleiro do Inter, que era o Gato Fernandes. Dane-se a cobertura, eu comemorei. Mas era rádio, né? Eu não aparecia, e não tem problema. Agora na TV não, na TV tem outra... Desculpa estar falando muito, mas eu vou contar porque eu me lembro, depois eu me esqueço. Rede TV Rio de Janeiro. Marcelinho Magalhães no Engenhão, Flamengo do Ronaldinho Gaúcho e Companhia Limitada contra o Inter.
O Inter era treinado, se não me engano, pelo Dorival Júnior, tinha um bom time, o grande presidente, que era o Giovanni Luiz, e o primeiro tempo terminou 3-1 para o Flamengo estava brincando com o Internacional. E eu lá na Rede TV, o pessoal sabia, pô, Gaúcho, tá brabo esse teu time. Aí daqui a pouco vem o segundo tempo, o Fabrício, o lateral esquerdo, que teve problemas depois, né, saiu do Inter, negócio de racismo e tal, fez um golaço, 3-2. Ali eu já comecei a vibrar. E quando o Dátulo, o argentino aquele, empatou o jogo, vocês não têm noção. Eu peguei, desliguei o microfone sem fio, deixei do lado assim e fui e vibrei e cheguei. Vocês respeitem esse time, vocês respeitem os gaúchos. Os caras da ESPN, da Sport TV, ficavam só me olhando. E ali eu não preciso dizer para vocês, foi o último jogo que eu fiz, né? Não me tiraram do futebol lá no Rio de Janeiro. Mas tudo bem, não tem problema. Eu comemorei aquele empate. Parei de falar, pronto. Marcelo, eu tenho uma curiosidade, até porque eu fiz poucas coberturas no interior do estado, né? E algumas vezes trabalhei para algumas rádios do interior aqui do estado. Mas na TV, tu chegaste e ver o que é o dilema do repórter televisivo? Não, com certeza. É outra realidade. É outra realidade. Mesmo em Caxias, em Pelotas, é outra realidade. É outra realidade. O pessoal não tem tantos recursos, né? Especialmente na TV agora tem, né? Porque o pessoal pega e investiu e faz série B, série C, enfim. Mas o trabalho do repórter ele tem que ir ao estádio Alfredo Jaconi, por exemplo, ao do Caxias, né, o Centenário, o Bento Freitas, lá do Brasil de Pelotas, a Estrela d'Alva, lá do Guarani de Bagé, a Pedra Moura, até na Pedra Moura eu estive, sensacional. Mas é um clima realmente complicado, né? As condições são muito precárias para você pegar e fazer um trabalho como hoje se faz, né? Hoje não, hoje já está tudo facilitado e enfim. E que bom, né? Que bom isso para o jornalismo esportivo, né? Nós temos belos programas, belos profissionais e a TV brasileira está muito bem nesse ponto. O problema é que os clubes acabam precisando e muito dessa receita. E Grêmio Internacional, por exemplo, eles se uniram, né? Como é que tu vai pegar? Tem os 20 maiores clubes do Brasil. Ah, o Inter não quer. Bom, dane-se o Inter, né? O resto quer, vai. A Globo, por exemplo, o pessoal não entende quando passa jogo do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, porque as torcidas são maiores, a audiência é muito maior, né? Então, é chato isso, mas enfim, faz parte. Bom, antes de a gente entrar num ping-pong aqui sobre o Marcelo torcedor, vamos continuar falando sobre coberturas esportivas. Tu relatou uns perrengues aí que tu enfim, enfrentou durante essa tua atuação no jornalismo esportivo. Mas teve um episódio que tu me relatou quando a gente fez o convite, que não era perrengue, era uma conquista importante para o Inter. Não, e foi sensacional, eu já sei o que é. Isso. Vou citar duas. A primeira, a Libertadores. A segunda Libertadores, perdão. A gente estava no aeroporto, eu estava no RBS Cop e eu ia participar só do Jornal da Globo, né? Mas a gente tinha que dar imagem para o Galvão Bueno quando ele fala, bem amigos, ele queria já o Beira-Rio, né, com aquele vulcão. Uma pena que o Beira-Rio não estava como está hoje, que está lindo, né? Embora chame de bergamotão, de morangão, enfim, tudo bem. Mas aí, não, estou brincando. Aí é o seguinte, nós tivemos um problema. Daqui a pouco eu chego para o piloto e ele não ligou, ele cobra, mas vem cá, filho, já são 9h25, nós temos que estar lá. E ele, não, nós temos que, a torre não deu autorização. Vocês me acreditam que um pouquinho antes estava chegando uma aeronave e aí eles não deixam, ainda mais um helicóptero, né? Rapaz do céu, eram 9h29 quando a gente saiu 9h30 quando a gente saiu do aeroporto e nós fomos. E eu, pelo amor de Deus, quando ele abriu, eu só vi a vinheta, era ali no anfiteatro do Pôr do Sol. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí a gente chegou e deu a imagem para ele, só que depois a gente teve que voltar.
para o aeroporto, porque a gente só tinha autorização para dar, sei lá, voar uma meia hora. Aí eu escutei o primeiro tempo, aquela coisa horrorosa, o Inter perdendo, e eu, pá, mas não é possível que vão perder para esses chivitos, né? Quero, com todo respeito ao futebol mexicano, mas não existe até hoje. Aí, só na grana. A grana agora, eles né, com o Tigres, aquele, que é um grupo milionário lá, é dono do time. Aí, no segundo tempo, nós voltamos. E o Sikorsky, paranaense, torcedor do Curitiba, estava secando o Inter, e o outro, o piloto, corintiano. Aí, imagina, ia secar o Inter também. Aí, daqui a pouco, o Sobis empatou, né? E depois, se não me engano, o Leandro Damião fez o segundo gol. Mas no gol do Leandro Damião, a gente já estava sobrevoando o estádio novamente. E aí eu disse para eles, olha, pode cair o helicóptero porque eu vou morrer feliz. O cara, o Sikorsky, o piloto, disse, olha, não sei se vai ter combustível para a gente aguentar aí 20 minutos. Mas deu, a gente aguentou. Eu vi o gol do Damião, vi o golaço do Juliano, vi toda a festa. E depois entrei para o Jornal da Globo. Se não me engano, eu não me lembro se era a Lilian Vitfib ou se era meu Deus, o William Vac. Não, William Vac. William Vac. Bom, aí entrei, beleza, comemoramos e tal. E a outra situação maravilhosa foi no título mundial. Que eu estava, olha, gente, não é porque era o Inter e tal, mas eu nunca tinha visto, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Foi a maior experiência que eu tive, assim, que foi aquela multidão lá no Parcão para acompanhar o jogo. E eu estava ali não para entrar para o Galvão, até porque não entrei, a gente entrava só com imagens, mas para fazer matéria. E aí, quando chegou no segundo tempo, o Fernandão saiu e entrou o Gabiru, eu cheguei, acabou. O cinegrafista gremista, o Mário Júnior, grande repórter cinematográfico. E aí ele chegou, deu uma risadinha, Magal, acho que vocês vão ficar só no quase. E aí deu o gol do Inter. Nossa Senhora! Liguei pro meu pai, liguei pro bispo, chorando, gol, porque eu não estava aparecendo mesmo. E quando terminou o jogo, meus amigos, eu vi uma invasão nas ruas vermelhas de Porto Alegre. Eu não acompanhei, na época, o Grêmio em 83, né? Mas foi um negócio assim, uma coisa fantástica. Depois a gente fez matéria e tal. Mas foram esses dois momentos meus assim que foram sensacionais, assim, foram muito bacanas e claro, teve também os momentos ruins que o Grêmio ganhou, como aquele Grenal pelo Gauchão, Pedro Júnior, se não me engano, né, que fez aquele gol, aquele regulamento esdrúxulo, que o Inter tinha um baita time, saiu ganhando de 1-0, e aí o Grêmio conseguiu empatar, o Grêmio foi campeão. E aí eu cheguei na TV, gravei o off e tal. Aí o Raul Ferreira, editor do Teledomingo, que a gente carinhosamente chamava de Teledormindo, porque ele nunca entrava meia-noite, era sempre à 1 da manhã. O Raul, eu peguei, entreguei e ia embora, né? Tava bravo. Aí ele chegou, Magal, seguinte, Magal, grava de novo off lá. Grava de novo. Mas o que houve? Tu viu o texto, leu o texto, eu gravei. Não, tá, eu quero mais emoção nessa leitura. Aí eu tive que gravar de novo com mais emoção para o Grêmio. É isso. Raul, tu lembra a gente preparou um conjunto de perguntas agora para revelar um pouco do Marcelo, torcedor do Inter, né? Desde pequeno, aquela coisa, né? Tu quer fazer as perguntas ou deixa que eu... Eu faço a primeira, né? Qual foi teu primeiro jogo que fosse ao Inter, sabendo realmente que tu já eras colorado? Cara, foi em 1900... Eu acho que foi no ano que o Inter foi bicampeão brasileiro, 1976. Inter 5, Londrina 2. Eu vi Falcão e companhia. Meu Deus do céu, quanta... Hoje, quando eu vejo esses caras ali, aquele gramado do Beira-Rio, aquele templo, eu tenho vontade de morrer. Mas foi Inter 5-2. Foi o primeiro jogo. E o gol, assim, o gol que mais te marcou assim, na vida, o gol do Inter. Gol do Inter, o que eu achei mais bonito, assim, o que mais me marcou, eu não vi, cara, porque eu não fui no jogo Inter e Atlético, Inter 2-1, 76 também, naquela tabelinha que o Dario errou, mas ele acertou, deu pro Falcão, Falcão pro Escurinho, Escurinho pro Falcão, Falcão pro Escurinho, Escurinho pro Falcão e
Pimba na gorduchinha. Eu não vi esse gol. Mas dos gols que eu vi, vocês vão dar risada, mas foi um golaço, cara. Eu levei meu filho. Inter 1, Goiás 0. O Inter já não tinha aquele timaço. Gol de quem? Gol de quem? Quem? O nosso Paulão, zagueiro Paulão, um golaço de bike. Mas foi um golaço. E aquele gol do Andrezinho de falta contra o Flamengo, que o Inter estava sendo eliminado na Copa do Brasil, e ele fez aquele gol. Quando ele foi para a bola, eu senti, é gol. Tem como tu elencar assim, o pior jogador da história do Inter, ou o pior jogador que tu já viu? Assim? Marinho Ram mas ele era muito ruim, ele era horroroso, foi um dos piores jogadores que o Internacional teve, mas foi uma época que o Inter não ganhava nem futebol de botão, foi nos anos 80, início dos anos 80, aquela década de 80 que o Grêmio ganhou tudo, o Internacional, Deus o livre, era uma coisa assim pavorosa. Marinho Ram, que lêndia! E o jogador assim mais excepcional que tu já viu jogar no Inter, né? Vamos seguir nessa linha. No Inter, Fernandão, eu sou fã do D'Alessandro, mas o Fernandão, cara, o Fernandão era extra classe, um cara iluminado, inteligente para jogar sem a bola. E ele estreou fazendo gol em Grenal, né, cara? Se bem que o D'Alessandro também. Mas, cara, o Fernandão, era um cara assim, muito cabeça, muito cabeça. Tu falou no Fernandão, vou contar um episódio para vocês. O Fernandão entrou naquela barca roubada, o Inter já estava ruim, né? Ruim que eu digo, de direção, isso, daquele outro. Mas o Giovanni Luiz convidou ele para ser gerente de futebol. Foi antes dele ser treinador do Inter. Aí um dia ele chegou na sala do Giovanni, presidente, esse rapaz aí, esse nosso terceiro goleiro tá louco, ele quer 100 mil por mês. É o nosso terceiro goleiro. Quem era? Alisson. Hoje, os gremistas que me desculpem, mas é o the best in the world, o melhor do mundo. E o presidente paga. E o Fernandão, só tá louco, paga. Giovanni Luigi, né, cara? Um dos melhores administradores que o futebol do Inter teve, né? Sim. Graças a ele, o Internacional tem o Beira-Rio bonito e lindo assim. Senão não teria. Falando em Beira-Rio, lembrança de estádio, assim, qual é a lembrança? Tu tem uma lembrança de estádio, assim, a primeira vez que tu foi ao estádio, como é que foi isso? Se a primeira vez foi marcante, ou se teve Eu tenho duas lembranças do Beira-Rio, uma antiga. Eu tenho uma antiga, que foi o maior velório coletivo que eu vi na minha vida, que o Inter perdeu para aquele gordo do goleiro do Olímpia, eu nem me lembro o nome, Amarília, sei lá, é um nome desse aí, que perdeu, estava ganhando o jogo, ganhou lá, Luiz Rosa Flores, fez 1-0 lá no Paraguai, e aqui perdeu nos pênaltis, o Nilson, aquele desgraçado que depois vai jogar no Grêmio, errou os 2 pênaltis, errou no jogo e depois errou no... E o Inter perdeu, e o Inter ia ser campeão da Libertadores aquele ano. Foi uma coisa assim assustadora, assim, as pessoas saírem em silêncio. Eu nunca vi aquilo, foi outra situação assim que realmente o pessoal não vaiou nem nada, acabou o jogo, o pessoal em silêncio. Eu estava com meu pai e o meu tio. E a outra foi a primeira vez que eu levei o meu moleque para o Beira-Rio, né? Porque o Guilherme, ele mora com a mãe dele gremista, e eu nunca forcei e tal. Até brincava com ele, se tu quiser ir no Olímpico ou na Arena, eu não me lembro, eu acho que já tinha a Arena, eu te levo. E ele, não, pai, vamos no Beira-Rio. E aí eu levei ele, eu dei sorte. O Inter ainda tinha um time razoável e pegou o Flamengo, que estava numa época ruim. O resultado daquele jogo tinha 40 mil pessoas num domingo, Inter 4, Flamengo 0. E desde então o moleque é colorado e me incomoda para ir aos jogos às vezes. É que agora com a televisão a gente fica... isso também, a televisão, ela tira a gente do estádio, né? Porque o cara sabe que, tipo assim, eu vou no Beira-Rio. A última vez que eu fui com o Guilherme, eu gastei quase R$300. É um absurdo isso. O povo brasileiro não tem... O pobre não vai a jogo, filho. Não vai. Quem vai é quem pode, né? Quem tem condições, enfim. Nada contra, mas é complicado. Mas não é Foram essas... Coisa, né? De estádio, essas duas lembranças.
Ah, legal. Vamos aproveitar então e vamos começar a analisar então o Inter na última rodada aí contra foi contra o América. A gente não fez Atlético do episódio, Paraná. a gente não fez o episódio contra o América, então vamos fazer um pacotão aí, vamos pegar Sim. o jogo contra o América, vitória já nos acréscimos do segundo tempo e não teve vitória contra o América. O Inter ganhou de 1-0. O Inter ganhou de 1-0. Trocando as bolas. Contra o América ganhou um gol do Moisés. É isso aí. E agora a última rodada, Atlético Paranaense, o empate. Como é que vocês estão vendo assim o Inter? Eu acho que o Inter tá seguro, tá passando segurança pro torcedor, hein? Porque vencendo nos acréscimos contra o América do Mancini enfim, o empate na Arena da Baixada não é um mau resultado, porque aquele estádio é uma armadilha para qualquer clube que vai lá jogar com eles, né? Olha, pode começar. Pedro. Olha, deixa o Raul começar ali, depois eu posso. Ninguém quer falar do Inter. Não, eu posso falar, eu posso começar então. Para mim foi um resultado surpreendente. Eu até brincava com o pessoal lá aí na Assembleia, eu dizia, eu nem vou ver o jogo porque vai ser um sacode. Porque o Atlético do Paraná, o Inter é toca. E eu me lembro, fala em Atlético do Paraná, já eu fico bravo, porque eu me lembro da Copa do Brasil, a última aqui, que, poxa vida, meu Deus do céu. Mas o treinador era o Helmas, né? Que eu tenho a maior respeito, mas não dá para comparar com o Mano Menezes. O Atlético do Paraná tem um bom time, um baita treinador, que é o Filipão. Agora, o Inter, ao contrário do que muita gente acha, eu acho que o Inter não tem centroavante. Isso é um problema. A zaga ainda tem problemas, mas é um time que está aí, gente. Porra, ter quarto lugar, sabe? Estavam falando que o Inter ia ser rebaixado. O pessoal do centro do país eu até entendo que vão puxar para. Mas aqui a gente está se desdenhando, tá? Sabe? É que nem o Grêmio vai subir. O Grêmio vai subir, agora vai. Então, sabe, tem que respeitar, porque aqui nós temos 5 Libertadores, 2 Mundiais. Poxa, isso só São Paulo. Só São Paulo e Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro, eu não sei se chega a essa conta. São Paulo, claro, passa. Então, quer dizer, e eles têm dinheiro, nós não temos. Nós temos os sócios, os torcedores, né? E temos estádios maravilhosos, muito melhores. Claro, Maracanã, mas eu não troco o Beira-Rio, não troco outros, porque os nossos estádios são fantásticos. A nossa torcida é fantástica. Olha o que a torcida do Inter fez e faz. E eu acho que, não é porque eu sou colorado, é porque eu acho que a torcida do Inter realmente foi uma época assim de inspiração para todo mundo, com aqueles cânticos e com essa jogada de desligar a luz interna do estádio e o pessoal com celulares ali. Isso é fantástico, isso aí contagia qualquer um que gosta de futebol, né? Raul. E eu acho que o Inter está no caminho, não vai ser campeão. Não, eu sinto dizer para os amigos, não vai ser campeão brasileiro, porque não tem elenco. Mas nós vamos chegar na Libertadores. Vamos. E nós temos obrigação, veja bem, obrigação. Eu tenho o maior respeito ao Peru, ao Melgar, mas não pode. Tu não pode perder para esse time. Tu tem que passar por cima. E depois, na semifinal, tu vai pegar quem ali, eu não sei se é o Independiente Del Valle, é um time argentino, né? O Lanús, né? Lanús. Também não. Tem que chegar na final e disputar. O problema é que uma hora o São Paulo vai ganhar da gente. E aí é complicado. Eu até troco esse. Fala, Gustavo. Não, o Raul fez num quadro que a gente gravou na semana passada, que é Pitacos do Torcedor. O Raul trouxe os números e o Inter não ganha do Atlético Paranaense desde a inauguração da reforma na Arena da Baixada, em 2014. Então Se não me engano, foi gol do He-Man, né? Gol do He-Man, o Rafael Moura, centroavante. E de lá para cá o Inter empata e perde, né? Exatamente. Então era um jogo difícil, era para ser um jogo difícil, né?
E aí, claro, o Inter poderia ter feito um resultado melhor contra o América Mineiro, só que Mas não com o o Johnny América... jogando de centroavante, não. Com o o Johnny América jogando veio... de centroavante. Eu vi os principais lances, o América no primeiro tempo, até que. Mas depois o Inter conseguiu controlar o jogo e tal. Teve aquele gol bem anulado, né? Que o cara quis imitar o Maradona, só que não disseram para ele que ele não é o Maradona, o rapaz lá do Atlético. E no final, o Johnny de centroavante, não, né, filho? Ele vai chutar a bola no gigantinho, mas ele não vai fazer o gol e não fez. Não é culpa dele, né? Enfim. E aí, Raul, tu concorda com o Marcelo? Acha que tá difícil ser campeão, mas o Inter tá se ajeitando com o Mano? Dá para confiar no Inter do Mano? O futebol do Mano apareceu, o futebol do Inter apareceu com o Mano? Apareceu. Eu já sei, no episódio passado eu tinha comentado contigo e a gente riu muito, eu e tu sozinho, né? E vou dizer mais, hein? Eu acho que o futebol do Roger tá começando a aparecer também, viu? Sim, o do Grêmio também. Não, o do Grêmio também. O do Grêmio também, porque só tem um time na Série B, na minha concepção, que não que está acima do Grêmio, mas está certinho e tal, que é o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro já tomou ele 3 do Fluminense, então já caiu na real. Né? Tá. Então, eu te digo aliás, eu vou dizer para vocês, eles vão dar risada aí, os gremistinhas vão dar risada. Mas se tivesse um Grenal hoje, o Inter ia ganhar fácil, porque tem jockey. Na época não tinha. E time, né? Pelo menos agora. Mas não tem centroavante, Marcelo. Não tem centroavante, mas tem o Wanderson aí, que, olha, uma grata surpresa, e principalmente o uruguaio. O uruguaio esse. E o Pedro Henrique, que é driblador, né? Eu gosto de jogador assim, o cara driblador. E o Bustos, olha, quando o Internacional não renovou com o Saravia, eu cheguei, puxa, nós perdemos um... O Bustos é anos-luz melhor que o Saravia aqui. E ontem até estava vendo o jogo do Botafoguinho, né? Tem gente aqui que não concorda. Tem gente aqui que não concorda. Não, o Bustos, esse é um belo lateral. Posso. O problema dele é a marcação, mas é um baita lateral. É um baita. Antes de começar a discórdia, assim, eu concordo em parte com essa questão dos jogos América e Atlético Paranaense, que foram bons pontos importantes, mas eu gosto de olhar sempre o como, né? E quando a gente está analisando, a gente esquece um pouquinho que esses dois jogos precederam um jogo épico que foi o 4-1 contra o Colo-Colo, né? Onde o Inter se mobilizou demais para o jogo e, ao mesmo tempo, desgastou os jogadores. Então, esses jogos, principalmente contra o Atlético Paranaense, eu acho que foi um ponto bem importante ganho, porque ele foi um time super desfocado, né? Não tinha Alan Patrick, Tyson, o próprio Wanderson, que está machucado. Então, se tu olhar, são 4 pontos em 2 jogos, precedente de um jogo de alto desgaste. Então, isso reforça um pouco essa questão do Colorado estar se qualificando na competição. E a gente tem mais 2 enfrentamentos que são muito difíceis nos próximos jogos, que é São Paulo e Palmeiras, né? Então, aí é que a gente vai ver se a gente está no caminho certo mesmo. Embora eu esteja esperançoso, porque o Patrick não joga e nem o Caleri tomaram o 3º cartão amarelo. São Paulo vai vir desfalcado, mas mesmo assim está fazendo uma boa campanha, um bom trabalho do Ceni. E depois é o Palmeiras. Esse jogo eu não vou nem ver, porque eu já estou contando como perdido. Mas o jogo contra o América foi um latente. O Internacional deixou visível que tem que ter um centroavante, porque não estava conseguindo furar a retranca, né? Jogou mal contra o América, mas ganhou. E isso era uma coisa que não estava acontecendo. O Inter jogava mal e perdia. Agora não. Agora está jogando bem, mal e ganhando. Isso me serve. Então é uma coisa de resultado, né? Desempenho e resultado. A gente já debateu muito sobre isso aqui no canal, né? Que a gente, claro, o futebol é feito de resultados, mas quando se tem desempenho, né? A torcida fica mais segura de ir ao estádio e tal. Mas o Mano agora está tirando, é o rei da selfie no Beira-Rio. Quem é? Não é nenhum jogador, é Mano Menezes, o rei da selfie. Tem que tirar uma contigo, Renatinha. Parece que ele quer tirar uma contigo, Renata, mas tu não vai, né? Não quero mais saber dele. Já gostei dele, agora não gosto mais. Finalmente eu estou escutando a Renata. A Renata não fala. O Franco também não fala. Eu me lembro que o primeiro programa que eu peguei... Primeiro programa que eu peguei, pessoal, primeiro programa que eu peguei e vi de vocês, o Franco dizia...
Mas o Atlético brincou, esse time do Internacional é uma porcaria. Tudo bem, não era o Mano Menezes. E o time estava mal mesmo. E agora mudou, né? Marcos, o Marcelo fez umas ponderações aí, a gente queria te ouvir também, a tua análise. Esse aí que não tá falando, tá me surpreendendo. Frente a alguns jogadores do Inter aí, que, enfim, não te convenceram até agora. Minha opinião, pra mim o Bustos é uma passarela. Não, mas é um baita. Tudo bem. Eu só acho estranho que, assim, ó, quando era o PV que só atacava e não sabia defender, o PV não servia. O Bustos sabe atacar e não sabe defender. O Bustos serve, mas o Bustos é o quê? É argentino, ele fala espanhol. Aí muda o patamar, mas é o mesmo jogador. É o mesmo jogador. Eu acho o Bustos com mais força, assim, e mais presença no ataque. E no futebol hoje o lateral tem que ser assim, senão não. Ele sucumbe. Eu vou te dizer que até o Moses, eu brinco e chamo de Moses, que parece que está indo ou vai ir. Vai embora para você ficar. O Inter até vai ganhar uma grana em cima dele, mas ele não é mau jogador. Ele não é mau jogador. É que ele tem que ter um esquema ali. Mas ele no ataque ele é bom jogador, cara. Ele é bom jogador. Pedro, quer fazer uma intervenção aí? Eu vi que tu estava... Não, tá fechando o microfone. Mas eu, com relação ao Bustos, assim, eu tenho aquela ressalva que ela é a mesma do Marcos, assim. Ofensivamente ele é um bom lateral, mas defensivamente ele peca muito na parte defensiva, precisa de cobertura também. E se tu for olhar, tem um jogo lá atrás que passa muito, que é aquele Grenal do 3-0, né? Onde passa muito por essa fragilidade defensiva que ele tem, né? Que depois foi corrigida com o Mano e tal. Mas se tu pegar os números, resultado, contribuição e número de jogos, assim, eu acho que ele é importante, mas ele não é tão superior aos números que o Saravia tinha e o próprio Heitor no ano passado, na temporada passada. Mas é que, por exemplo, tu citou aí o Grenal, aquele dos 3-0, mas o treinador era o Cacique Medina, que, aliás, está fazendo um belo trabalho no Vélez na Libertadores, né? Embora tenha tido a ajuda do juiz lá do VAR, naquele jogo lá do River, mas era outro treinador, o time, hoje está totalmente diferente o esquema, né? Eu acho que o Mano conseguiu dar uma consistência defensiva bem melhor. Sim, protegeu. Raul, Não, eu vejo assim que se apegam à questão do Bustos por causa do Grenal, né? Só porque é Grenal, que é um campeonato à parte que nós temos. Porque se fosse contra o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, o Raio que parta, não tinha esse problema. Mas agora, foi o Grêmio, foi um Grenal decisivo, aí pegaram o guri. Mas, ô Marcos, tem um colega nosso aí que ele reclama, ele usou a mesma questão para um jogo do Colo-Colo, né, com o Heitor? A impressão minha ou não tem? Tem alguém aí que ficava teve um cidadão no grupo que a gente tem ali, que quando o Estevão recuou a bola para trás num certo jogo aí, foi pior. Meu Deus, ele crucificou o guri, disse que nunca mais era para ele fazer um cenário, que ele não ia ser jogador. Aí agora, né? Não, eu nunca critiquei o Estevão. Aí agora, não, o Bustos, os erros defensivos do Bustos, ele faz assim, ó. Ele bota os óculos. Eu humildemente, aí ele não enxerga. Eu vou discordar de vocês humildemente e vou dizer que o Heitor, eu tenho o maior respeito ao Heitor, à família e tal, mas ele não pode ser titular do Internacional porque ele é muito fraco. Isso é um problema. Mas veja bem, não é culpa dele, é como diz o pessoal. Se o ruim está no banco, ele vai entrar. Uma hora ele vai entrar e vai jogar. Exatamente. Tu tá me entendendo? Ele tem sérias deficiências. Assim como, por exemplo, eu vou agora fazer um adendo e esse rapaz está crescendo porque os treinadores, a escola do Internacional de goleiros é maravilhosa. Sabe? Que é o goleiro que eu chamo de bracinho de Kombi, porque eu gosto de goleiro alto, que nem o Alisson, mas esse rapaz, como é que é o nome dele mesmo? Daniel. Tá salvando aí nos últimos jogos. O Atlético Paranaense, ele é muito bom por baixo, mas por cima é uma avenida, né? É uma libélula. Mas isso é um problema do goleiro brasileiro, que não sabe sair e ir em Copa do Mundo. Vocês podem ver em Copa do Mundo, relembrem aí os jogos, por exemplo, até o Alisson tomou gol, o Tafarel tomava, não sabe sair do gol. O
goleiro brasileiro não sabe sair do gol. É um mistério isso. Mas voltando a falar do Heitor, tenho respeito. Para reserva, beleza, mas não pode ser titular. Não pode. Ele tem que, sei lá, ou muda de profissão, porque não. É anos-luz quando joga e joga o outro. Me desculpem, isso é a minha opinião, eu não sou o dono da verdade. Mas eu acho que não pode. É que, sabe o que acontece? Um cara como eu, que viu os caras bons, puxa vida, eu vi Zico, eu vi o Zico cumprimentar o Tafarel, essa foi outra, aqui no Beira-Rio. Aí tu fica exigente, né? Eles nos acostumaram mal, né? O Pode ser Internacional o e o meu Grêmio. caso, pode ser o meu caso. Exatamente. E aí, cara, tu vê um cara desse jogando, meu Deus do céu, é brabo. Mas enfim, vamos nessa. Bom, antes de a gente entrar no assunto relacionado ao Grêmio, o Raul quer fazer alguma observação com relação ao que os teus companheiros aí disseram? Não, o Marcelo acabou Não gagueja. O Marcelo acabou de falar aquilo que eu penso. Depois que quando tu vê uma história de um time, Cláudio Duarte, Vacaria, Jorge Tabajara, que era Falcão, Carpegiani, Caçapava. Jair, então claro, tu fica assim hoje, até o Borracha, quem não se lembra do Borracha? Até o Borracha. Até mas o é que era uma época. É melhor que o David. Não, mas era uma época que, por exemplo, o Valdomiro treinava 200 faltas por dia. O Neto no Corinthians, hoje em dia eles não fazem mais isso. E não é porque eles não querem, é porque a preparação física, não sei o que eles inventam aí, que não, porque dá desgaste, não sei o que. Enfim, né? O que eu vou fazer? O culpado que parece que tem a questão do desgaste físico, né? Tem desgaste físico. Os físico. acabam não deixando. Isso é conversa para boi dormir. Os caras ganham milhões. Os caras ganham milhões. E tem uma parte também que fala que, tipo, como hora extra. Contado, não, é o seguinte, eu acho que o que pega mesmo é o seguinte, é que o futebol mudou, ele é muito pegado, ele é basicamente físico, que aí os caras vão falar, não, a Premier League, puxa, eu vejo a Premier League, cara, beleza, mas só tem 2 times lá, que é o Manchester City, do Guardiola, que para mim ainda é o melhor treinador do mundo, e o Liverpool, do Jürgen Klopp. E na Espanha é o Real Madrid, né? Porque o PSG, não adianta aquele cara investir, eles não vão ganhar, porque eles não têm tradição, não têm camisa. Tem o Messi, tem o raio que o parta, que eles não vão ganhar nunca, porque não tem camisa. O Real Madrid tem camisa, Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique, que é uma baita de uma escola, e o Bayern, se vocês perceberem, o Bayern ele tem muito dinheiro, só que ele não faz estripulias, loucuras. Eles contrataram o rapaz aquele que é da seleção de Senegal, se não me engano, o Mané, que é muito bom, né? Ponteiro ali, que era do Liverpool, contrataram. Mas o Rummenigge deu uma entrevista, eu acho que foi o ano passado, dizendo, eu jamais vou pagar 200 milhões para ter o Messi. Mas essa é a Alemanha, né? Uma outra escola, né? que teve uma decepção naquela... Teve uma Copa aí que eles foram muito, muito mal, e aí eles reformaram o futebol alemão, e todos os clubes da primeira divisão eles têm que ter jogadores basicamente alemães, um ou outro estrangeiro, e fizeram um trabalho forte lá, tanto é que no ano seguinte a Alemanha foi campeã da Copa do Mundo aqui no Brasil. Olha, já falei demais, minha bateria está em 4%. Puxa vida. Coloca um carregador perto aí, a gente te dá esse tempo aí para te não se desconectar. E vamos entrar no assunto Grêmio, que a gente quer te ouvir também sobre Grêmio. Mas, claro, evidente. Mas antes, bom, eu vou passar a palavra para Renata, porque a gente vai analisar aí... Não, eu acho o seguinte, ó... botei aqui. Eu acho que Não, que vai passar para a Renata falou para caramba. Não, eu vou passar... O que mais falou no programa? Eu vou te explicar por que eu vou passar a palavra para a Renata. A gente vai analisar, como a gente não gravou um episódio na semana passada, embora o Raul e eu tenham gravado um quadro e tenha analisado esse jogo contra o Náutico, o Grêmio Náutico, vamos falar sobre o Grêmio Náutico e vamos falar sobre o Grêmio Tombense. Porque um dos fatores, embora a gente já tenha adiantado até no nosso bate-papo aqui, que realmente o
o futebol do Grêmio, a torcida está vendo uma certa segurança em campo nas últimas rodadas. O fator novo foi a torcida estar abraçando mais o clube, né? A torcida empurra o clube, mas na verdade nas últimas rodadas o time empurrou a torcida para o estádio. Sim. E a Renata, ela vai para o estádio para se enlouquecer, ela fica lá no meio da torcida, ela canta, ela sabe os cânticos. Ela vai em todos os jogos do Grêmio. Vai em todos os jogos. Eu fiz promessa que na Série B eu ia todos os jogos. Chuva, Renata, sol, tu canivete. tá sentindo? Tu tá sentindo isso? Sim. Tu tá sentindo que a torcida agora tá, de fato, abraçando o Grêmio? Tu tá Na sentindo verdade, isso? Sim, na verdade, a torcida sempre abraçou o Grêmio, né? Porém, o Grêmio não estava fazendo a parte dele. Estava passando muita insegurança para o torcedor. Estava ganhando, mas não estava convencendo. Não digo assim de fazer futebol bonito, mas sim de fazer por merecer, sabe? Parecia que o Grêmio estava ganhando na sorte nos últimos jogos. O que está acontecendo de diferencial também, a geral, ultimamente? Quando sempre tem aqueles torcedores mais Nutella que vão para vaiar, para enfim. Né? E aí, quando a geral percebe que tem gente na volta vaiando, eles cantam mais alto. Sabe? E isso desde o jogo contra o Náutico deu para notar essa diferença. Inclusive, a minha amiga Cecília, que estava comigo, ela que notou isso, ó. Deu para perceber que tinha uns vaiando, assim, quando vê que tem uns torcedores xingando, a geral canta cada vez mais alto, entendeu? Para poder predominar os gritos da torcida. Então, e sim, a torcida tá notando que o futebol está melhorando, está convencendo, e a torcida sempre jogou junto, sempre apoiou, e agora está cada vez mais. Agora, desde o jogo contra o Náutico, já deu para ter essa confiança, já deu para ver assim, que o Grêmio ganhou mais fazendo por merecer, jogando bem, e, enfim, já deu para dar uma respirada, como é que eu vou dizer assim, deu para dar um alívio no torcedor. Porque aquilo parecia que era na sorte, sempre ou era um pênalti, ou era uma coisa... Mas geralmente era pênalti, né? Então, agora, pelo menos, temos pênaltis, mas o Grêmio tá jogando melhor. Ô, Franco, vamos aproveitar o gancho da Renata aí e vamos falar, então, dessa questão do campo tá passando mais segurança pro torcedor. A gente já analisou isso, viu que de várias rodadas, a gente está na 12ª rodada de visibilidade, tinha muitos empates, agora deu uma equilibrada entre empates e vitórias, né? Mas o que a gente viu é que havia uma solidez na defesa, mas ainda há problemas no meio de campo e no ataque, né? Ainda tá insuficiente. Deu coincidência, desculpa rapidinho, deu coincidência de serem 2 jogos em casa, tá? Ok, beleza. Mas que tá jogando melhor, tá? Porque nem em casa tava dando aquela... Cada jogo que a gente ia dava uma preocupação a mais, dizer, meu Deus, será que realmente vai subir? O que tá acontecendo? Sabe? Uma coisa que não se encaixava, não conseguia ir para frente. E agora tá indo, tá melhorando. Ainda bem. E tu, Franco, o que tu acha? Não, eu acho que melhorou bem, mas eu acho que passa principalmente pelo Ferreirinha. Acho que com o Ferreirinha o Grêmio é outro. Principalmente saindo o Janderson, né? E entrando o Ferreira é outro jogador, dá pra ver no campo. Muda de assim, turma, né? A cara, nossa, muda a inteligência para jogar. O segundo gol, o drible que ele dá no cara do... O Grêmio com esse lateral, rapaz aí, o Ferreirinha muda de turma, né? Muda de turma. Porque até aquele jogo contra o Londrina, que foi aqui, né? Ganhou de 1-0, foi complicado. Sim. E acho que é isso. E queria o Ferreira longe da arena, hein? Não, eu não queria. O Gustavo queria. Eu ia até fazer uma brincadeira. O Gustavo odeia o Ferreirinha, né? Eu sempre gostei do futebol desse menino. Eu vou fazer uma brincadeira com o Gustavo. Só faz porque ele fica sentido. Aí depois ele fica querendo dar respostinha. Já começou a mentir. Já começou a mentir. A mentir esse Marcos, vigarista. Na verdade é uma brincadeira, mas modéstia à parte, é uma brincadeira bacana. Imitando o Michael, o Inter não teve posse de bola, não teve domínio e ganhou o jogo do América. E a mesma coisa contra o Atlético do Paraná. Se o Michael tivesse aqui, aliás, brilhante o Michael, baita jogador, um dos símbolos aí do Grêmio vitorioso do Renato, né? Porque o Renato, vocês me desculpem, foi o maior jogador da história de vocês? Dizem que sim.
Mas treinador, não, né, filho? Não, treinador é o... Tem as falhas, tem as falhas. Não. O treinador, tem o maior muitos. da história, o E ele- maior da história ainda é o Filipão, eu acho. Não, com certeza, é outro patamar. E o Foguinho, né? Foguinho, que aí Olha, o Foguinho, só o Marcelo Magalhães viu lá o Grêmio do Foguinho lá. Mas é isso. Mas eu vi o Espinosa ser campeão mundial com o Grêmio. Mas aí até eu seria, né? Não, modéstia à parte. Com aquele timaço que o presidente do Grêmio na época, eu não me lembro quem. Não sei, mas... não. O Kofi? Pelo amor de Deus. Aliás, o Kofi você sabe, né? O Fernando Carvalho, cansado de perder, era presidente. No primeiro ano quase caiu, no segundo ele chegou, vem cá, eu vou aprender contigo. E eu acho bacana isso, sabe? Isso eu achei bacana. Do cara ser humilde. Vem cá, o que... Aí ele chegou, a primeira coisa a primeira coisa é tu pegar e contratar o Paulo Paixão. O Paulo Paixão é o cara da preparação física. E aí o Inter foi seguindo o caminho e começou a ganhar. Teve o Fernando Miranda, que foi presidente e deu aqueles quiprocó, mas foi um cara que começou a arrumar o Inter ali. Ele trouxe o Medina, o Roberto Medina, e ali começou. Mas voltando ao Grêmio, então o Kofi, o Kofi é um gentleman, né? Foi o maior presidente da história do Grêmio, né? E o Fernando Carvalho aprendeu com ele. E hoje o Romildo, que fez um baita trabalho no primeiro momento, mas aí os caras ficam achando que uma hora dá problema. E deu. Aí o Grêmio começou a entrar nessa fase aí, foi embora o Cebolinha, né? Que é e companhias limitadas, né? Perdeu o Arthur, depois o Cebolinha, e assim... E não soube repor a altura, e aí foi... Mas, enfim, o Grêmio acho que está no caminho e vai subir. Raul, os outros times estão horrorosos, eles estão fazendo força para... Sabe Raul, que o Marcelo aí falou uma coisa, tá? Que a gente não pode deixar passar batido. Todos aqueles grandes clubes que foram rebaixados, quando eles voltaram, eles foram campeões ou quase campeões. Vídeo Inter 2020, Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians. Tá? E o Grêmio também, quando voltou da segunda divisão, ele foi vice-campeão da Libertadores. Da Libertadores, tu vê? O Romildo Bozan, ele é um baita administrador. Isso aí, sem dúvida alguma. E há um bom tempo eu já tenho ouvido falar, não só do Romildo, mas dos próprios diretores e torcedores, vocês que estão sempre lá, vocês sabem melhor que eu, que o Grêmio tem dinheiro em caixa. É óbvio que o Grêmio vai ficar entre os 4, vai subir. E eu te digo que o Grêmio, o ano que vem, ele vai montar um super time, tá, para ser campeão já no primeiro ano. E que Deus te ouça, Raul. Isso aí podem anotar. Mas mais pouquinho para acontecer. Vão contratar mais ainda? Tá, mas aí é a volta do Super Grêmio sem nem subir para a Série A ainda, eu acho que... Já estão renovando. Não tem momento em Super Grêmio, entendeu? Eu não estou dizendo a volta do já está no caminho, né, Pedro? Eu acho que... Tu entendeu a mesma coisa, né, Franco? Super Grêmio já caminhando. Eu acho que já tem que planejar, sim, a próxima temporada. Eu já planejo. Eu acho que um passo de cada vez. Vamos com o voto. E no grande tem que pensar assim. A gente tem que pensar no futuro. Mas aí eu fiquei na dúvida nesse futuro aí, se vai ser Diego Souza ou Cavani no ataque. Eu ainda não tenho certeza. Vai ser o Paulo Guerreiro, vai ser o Guerreiro. Diego Souza não precisa de Cavani, o Cavani que fique por lá, que se dane. Fala aí, Pedro, tá contigo a palavra. Não, eu estava vendo a questão da análise do jogo, assim, eu fiquei curioso que vocês começaram a falar do Grêmio, que ganhou, da vitória, mas eu não vi, assim, assim como tem questões do jogo, assim, ganhar com um gol de pênalti não pode, né? Mas ganhar com 2 é bom, é ruim? Essa parte parece que não teve pênalti no jogo, né? Eu não vi ninguém falar em pênalti. Responder, o Como é que foi essa questão do jogo, assim, ou eu que estou errado? O Gustavo ele tem um problema muito grande em ganhar com gol de pênalti. Daí ele fica brabo e discursa mais do que tu, assim. E aí, tipo, é impossível, ele não chega no consenso. Pênalti vale também.
O que não dá é para pegar e dizer que agora está tudo. Não. O Tombense, já o nome já diz, né? Que nem o Inter que fez o fiasco de perder para Globo. Mas, enfim, isso já passou, era outro treinador. Mas o Grêmio está no caminho, melhorou. Tem que superar isso aí. A gente viu uma mudança no Grêmio em campo, sim, e a mudança passa pelo Ferreirinha. A mudança tá assim, assentada. Vai melhorar mais agora porque tem o Lucas, né? Isso, mas a mudança em campo no Grêmio, ela está fundamentada na consolidação da defesa. A gente viu aí uma série de jogos em que o Grêmio não conseguiu vencer, mas não perdeu, ficou nos empates e não foi vazado. Então, um time ele começa a virar a chave a partir do momento que ele consegue, a partir do momento que ele para de perder, né? E para de perder dentro de uma base sólida na defesa. Não para de perder na sorte, né? Porque deu sorte, não perdeu, ou foi vazado, mas acabou ganhando o jogo mesmo assim e tal. Para mim, a mudança em campo passa pela consolidação da defesa. Aí, claro, algumas peças que chegaram, eu não gosto de falar peça, né? Porque os caras são jogadores, alguns jogadores que chegaram ali, como no caso do Ferreira, eles modificam o ritmo de jogo. A gente estava falando no final do jogo, a gente se encontrou no estádio, o Franco e eu, né? E a gente estava falando que até o adversário encara o Grêmio de forma diferente quando esse jogador está em campo, né? No caso do Ferreira. Porque a marcação do adversário muda, ela se preocupa muito com o jogador que pode representar algum tipo de risco. Pedro, quer falar? E nesse combo de crescimento com o ingresso do Ferreira, assim, vocês não acham que também tem um outro jogador que teve uma melhora substancial, que foi o Campas? Que era aquele jogador que até 2 rodadas atrás não podia nem falar com a camisa do Grêmio. Ele tá sendo aproveitado como uma espécie de armador ali, né? Colocaram ele no meio, né? Ele tá sem função defensiva, é isso? Não, ele marcou muito. Ele marcou muito no jogo contra. Era sempre ele dando. O Diego Souza que não marca no time do Grêmio, que caminha em campo. Então o Campas agora marca também. Tem que marcar. Não bem, né? Tanto que passa por ele faz. Mas ele pelo continua, menos cerca, né? Ele continua marcar não é a palavra, ele cerca. Ele continua tendo aquele probleminha que eu já disse, que é cognitivo. Mas o Farid ele tá jogando meio livre, assim. E aí, agora ele tá jogando bem. Porque antes, quando ele tava não é um jogador ruim. Nas extremidades, não é um jogador ruim. Jogando bem. E vocês mesmos falavam, agora ele tá jogando bem? Não, o Campas não é um jogador ruim. Ele toma decisões erradas. E isso em razão daquele probleminha cognitivo que eu falei. Se fosse o Farid Germano aqui, ele ia dizer burro. Mas sou eu que estou dizendo, né? Ele tem um problema cognitivo. Ele toma decisões erradas. Até no jogo contra o Tombense a gente viu ele tomar decisões erradas. E a torcida se manifesta na hora quando ele toma decisões erradas. Mas ele não é um mau jogador. E eu acho que é bem como o Pedro falou. Ele está sendo aproveitado pelo meio, né? Os extremos agora é ali Ferreira e Biel. Então, esses extremos, nas 2 últimas rodadas, eles deram uma segurança maior para o Grêmio na parte ofensiva. Eles se aproximaram mais do gol. E era isso que estava faltando para o Grêmio. Eu vejo assim que foi citado aí 2 coisas, né, que me passou pela cabeça. O Diego Souza não vinha jogando, não vinha marcando gols, né? Aí então agora ele voltou, marcou 2 gols, se consolidou ali na liderança com 9 gols, né? E uma das consolidações que eu vi da defesa, posso estar errado, vocês me corrijam, mas a troca do goleiro do Chapecó pelo Breno, ou o Breno pelo Chapecó, não deu mais segurança? Não, olha, eu vou discordar de ti. E a gente já falou isso aqui. O Chapecó, ele andou por um período meio de insegurança ali. No jogo contra o Bahia, ele virou a chave.
O jogo contra o Bahia, ele virou a chave. Ele fez defesas lá que nos salvaram daquele jogo, inclusive. Mas a gente foi... Fez uma boa. A gente foi para aquele jogo... participação. Isso, eu lembro de ter dito aqui Mas que a gente foi para aquele jogo com preocupação com relação ao goleiro. Porque o jogo anterior, que foi contra o CSA, se não me engano, o Chapecó só não tomou frango porque os gols foram anulados. Tu quer ver uma coisa? O meu colega ali, o mais experiente, ele falou um negócio e tá aí. Eu vou ligar amanhã para o presidente do Internacional. Ele liga para o Romildo e chega, Romildo, nós estamos na Série A, nós precisamos de um centroavante para tentar ser campeão brasileiro. Empresta o Diego Souza. É um cara que falta no Internacional. O Internacional não tem esse cara. Se o Diego Souza tivesse num time certinho como está o Inter hoje, meu amigo, ele ia ser artilheiro do brasileiro. Eu posso estar falando uma grande bobagem. Mas acho que não. Os colorados concordam aí? Os vigaristas, o Marcos? Os vigaristas, gente. Vigarista, mas que bárbaro. Eu ia concordar, cara, o Diego Souza é um baita no centroavante. Ah, é? Um baita no centroavante, é isso aí. Esse sufoco que ele Cara, tem. Na segunda divisão, isso nunca aconteceu com ele. Uma- É o último ano uma- na carreira dele, o cara tá jogando. A segunda minha divisão. última participação aqui, eu prometo, porque eu tenho que fazer a janta aqui para o seu Flávio, meu pai. O Diego Souza, ele tem essa impulsão, porque ele treina no Rio de Janeiro, aquele beach soccer, né? Futebol. E o cara tem uma impulsão fantástica. E é um cara que faz falta. O Internacional não tem esse centroavante, né? Porque o alemão. E ele é alto também, o Dieguito, né, gente? Ele é muito Ele pode esforçado, mais mas não, ainda não. Ainda não. Mas, enfim. Abre o Tá microfone, sem Gustavo. microfone, Gustavo. Viu? Liga o microfone. Vamos fazer uma rodada de palpites aqui. Não adianta vocês ficarem pedindo para eu ligar o microfone e falar na minha frente, né? Grêmio e Brusque. Brusque e Grêmio. Vamos começar com Brusque e Grêmio. O jogo é lá em Brusque? É lá em Brusque. Amanhã. 1-0 Aqui Grêmio. pertinho. 1-0 Grêmio. Renata. 1-0 Grêmio, então, mas não sei. 1-1. Ai, peraí. Não. Já falou. 1-0 Grêmio 1-1. também. 1-1. Tá, Raul. Sendo o primeiro confronto em Campeonato Brasileiro, ou Série A ou Série B, eu acho que o Grêmio ganha 1-0. Primeiro confronto, o Raul é o cara dos números. De repente a gente grava um episódio aí, Raul, essa semana. É o PVC do canal aí, o Raul. Eu já acertei várias vezes. Pedro. Várias vezes. 1-0 Brusque. Marcos? 2-0 Brusque. Ah, tá. 2-0. O Grêmio que não vem sendo vazado vai tomar 2 do Brusque. Acha que o Brusque é o Inter? Vocês estão negligenciando o ataque do Brusque? Franco. 2-0 Grêmio. Da gente. Eu vou de 2-0 Grêmio também. E agora Inter e São Paulo. São Paulo e Inter, isso. São Paulo. Bom, 2-0 Inter. 2-0 Inter, certo. Que vai dar Brusque 2-0. Renata. Acho que São Paulo. São Paulo, né? São Paulo 1-0. 1-0. 2-0 Marcelo, 1-0 pro São Paulo. 1-0. 2-0 Inter pro Marcelo, 1-0 pro São Paulo para Renato. Pedro? Acho que seja titular. 2-1 Inter aí no São Paulo. Bom, é o jogo de número 76 pelo Brasileirão, né? Pelo Brasileirão, aliás, é o número de 64. O Inter contra o São Paulo já jogou 4 vezes pela Libertadores, 1 pela Copa do Brasil, 2 pela Sul-Americana, 4 pelo extinto Robertão e 1 pelo torneio Heleno Nunes, no qual ele foi campeão, tá? Desses 76 jogos, o Inter tem 25 vitórias, 28 vitórias do São Paulo e 23 derrotas. Bem equilibrado, bem equilibrado. O Inter fez 84 gols, tomou 93. Diante desses números aí, eu vou de 2-1 Inter. 2-1. Marcos? 3-0 Inter. Franco? 1-1. Eu vou de 2-1 pro São Paulo. A última vez que o Marcos fez um placar contra o São Paulo... Eu tô em dúvida agora do São Paulo, acho que não vai ser.
Banho de bola do Inter. Deu 3-0 São Paulo. Meu Deus. Bom, mas enfim, chegamos ao final de mais um episódio, né, Grenal Corneta, hoje com a participação especial do jornalista Marcelo Magalhães, que contou um pouco da sua trajetória aqui no jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, passando por várias emissoras de TV e rádio. Marcelo, teu recado final. Puxa vida, eu só tenho que agradecer, né? Muito obrigado. Eu falei mais do que deveria. Deveria ter escutado mais vocês. Mas eu queria contar, eu queria falar, enfim. Foi bacana e espero ser convidado nas próximas vezes. Isso aí, vai ser. A gente volta no próximo episódio, então, pessoal. Com mais um bate-papo entre gremistas e colorados nessa mesa virtual que o nosso canal proporciona. Até o próximo episódio. Até mais. Beijo, meus amigos.